responder, vocês me falam. Pronto, está gravando a partir de agora? Então, como é que vai ser esse piano? Vocês vão ter 3 botõezinhos e cada botão eu quero que toque uma nota musical, tá? Então, o primeiro circuito, gente, eu nem pedi para vocês fazerem porque vocês já fizeram no presencial, que era simplesmente esse aqui, pegar o Arduino e olhar aqui o piscar dele. Então, quando você inicia a simulação, sem precisar colocar o botão nem nada, você faz o Arduino piscar esse LED aqui, que é o L, ó. Porque esse LED está conectado no pino 13. Natan, ele fez uma apostila sobre esse projetinho aqui também, só que eu não coloquei para vocês, eu coloquei para o pessoal do subsequente, porque vocês já viram essa parte, então eu achei melhor a gente não perder tempo com isso. Que aí era simplesmente para ficar variando aqui o jeito que ele pisca, mudar o tempo, porque aí como é que esse circuito está funcionando? Como é esse código? Você tem 2 blocos. Oi. Se a senhora quiser disponibilizar a apostila lá no Classroom, eu acho que seria até bom, porque pelo menos eu não me lembro de muita coisa, não. Certo. Eu vou disponibilizar. Vou mandar no grupo também. Eu não tinha mandado ainda, porque, como vocês ainda estavam muito ocupados com o projeto final de automação residencial, eu não quis misturar muito, sabe? Mas eu vou mandar, sim. Tá bom, obrigada, prof. Então, só recapitulando. A codificação de Arduino, a gente tem sempre 2 blocos. Um é de configuração e o outro é de loop. No bloco de configuração, a gente faz as coisas que só vão ser feitas uma vez. Então, aqui nesse código, a única coisa que ele fez foi deixar o modo desse pino 13 como sendo uma saída, um output. Então, pin mode, que é o que faz o pino, vai configurar o modo do pino 13, e output para a saída. Se fosse uma entrada, seria input. E aí, o segundo bloco é o bloco de loop. Esse bloco aqui, ele vai ficar se repetindo. Então, ele vai executar uma instrução atrás da outra, como se fosse aquelas rotinas lá do Google Classroom, tá? Ele executa uma depois da outra, só que quando ele chega no final, ele volta para o início. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Digital write, pino 13, high. Então, eu estou escrevendo no pino 13, high, que é um comando para ligar. High é alto. Então, ligue. Coloque 5 volts nesse pino 13. Depois, eu dou um delay de 1000 milissegundos. 1000 milissegundos é 1 segundo. Então, eu coloquei 5 volts no pino 13, aí eu espero 1 segundo, depois eu coloco 0 volts no pino 13, que aí eu digital write, pino 13, low, e espero 1 segundo. E aí ele fica fazendo isso indefinidamente. Professora, o delay, ele é sempre dado em milissegundos? Não, tem um delay de microsegundos também, mas é outra função, é delay microseconds, o nome da função. Tá. Esse delay que é só delay, assim, é em milissegundos sempre. Esse que está escrito assim. Ok. Ok? A última... podem perguntar. É ótimo. Enfim. E aí, esse primeiro código era só para isso, e aí tinha aquela possibilidade que vocês botaram. Lembra que vocês ligaram o fio aqui, aí colocaram um resistor, colocaram um LED externo? Não sei se vocês lembram, faz muito tempo. Ai, deixa eu apagar isso aqui. Ai, meu Deus. Voltando a passar raiva com o Tinkercad, né, Erika? Eu não sei o que está acontecendo, gente. Tava tudo bem. Pronto, foi. Voltando a passar raiva com o Tinkercad. Aí vocês tinham a opção de, tipo, colocar um LED aqui. Aí lembrando que o LED ele tem 2 perninhas, a menor é a negativa e a maior é a positiva. Então, a maior você bota no pino de sinal e a menor você bota no pino que vai para o terra. E aí a gente coloca um resistor no meio do caminho para limitar a corrente do LED para ele não queimar. Então, só comprovando aqui, ó, que o LED L era o mesmo que estava ligado no pino 13, quando a gente conecta aqui no pino 13, ele começa a piscar também.
E aí, esse projeto foi o que a gente pulou na turma de vocês, já que vocês já fizeram. Mas eu vou mandar a apostila e quem quiser fazer, quem quiser tirar dúvida comigo ou com o Natan, fiquem à vontade, tá? E aí a gente foi direto para o projeto que a gente fez na segunda semana de aula, lá no presencial, mas aí essa parte a gente está revisando, que é usar o push button. O push button, eu não sei se vocês se lembram, ele tem 4 terminaizinhos, e aí quando você aproxima, é porque eu aproximo e a legenda não aumenta, mas quando você aproxima o mouse, aparece aqui embaixo, terminal 1A, aqui em cima, terminal 1B. O que é que quer dizer isso? Esses terminais 1A e 1B, na verdade, são 2 pontinhos do mesmo potencial. É como se tivesse um fio ligando eles aqui embaixo. E os terminais do outro lado, 2B e 2A, também tem um fio aqui ligando os dois. Então, se eu quiser conectar uma coisa aqui no 1A, tanto faz eu puxar de baixo ou de cima, entendeu? Porque o terminal 1 está todo conectado. E no 2 é a mesma coisa. E quando eu aperto o botão, o que eu vou fazer é conectar de um lado para o outro. Do 1 com o 2, certo? Então, para que a gente vai usar esse botão? A gente quer fazer um piano, né? Então, a gente quer que cada botão que a gente aperte toque um som diferente. Então, a gente Professora, tem que... Oi. então no caso do botão, a entrada e a saída dele é tipo na diagonal? Pode ser, pode ser. Mas pode ser, tipo, você pode conectar só nessa linha horizontal, ou você pode conectar na diagonal, como você falou, mas realmente você tem que usar de um lado e do outro, para poder... É como se fosse entrada e saída do botão mesmo, é um bom conceito. Você pode ser na diagonal, sim. Pode ser na horizontal ou na diagonal. O importante é que tenha de um lado para o outro. Tá certo, então. Certo? E aí, a gente tem que usar esse botão, na verdade, a gente tem que usar ele em um dos pinos aqui digitais do Arduino, para a gente reconhecer se o botão está apertado ou está solto. Porque se o botão estiver apertado, você vai tocar o som, e se ele estiver solto, você não vai fazer nada, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Um jeito bem simples que eu expliquei lá, enfim, eu vou falar umas coisinhas repetidas para quem já assistiu o vídeo, tá? Mas não se preocupe não, é sempre bom, quanto mais vocês gravam. Um jeito bem simples seria que, quando eu tiver nesse pino, eu vou conectar o pino 2 aqui de um lado do botão, e aí, quando ele tiver, por exemplo, solto, eu sei que o 1A ele está direto conectado no 1B, né? Então, quando eu não estou apertado, eu posso conectar um B, por exemplo, aqui no terra, certo? Quando ele está solto, então eu tenho 0 volts aqui. Estou passando direto e indo para o terra, tenho 0 volts. Mas quando ele estiver apertado, eu vou conectar com o outro lado do botão. Se eu não conectar nada aqui desse outro lado do botão, não vai acontecer nada, porque quando eu apertar, ele conectou com o outro lado, mas o outro lado está tipo um fio solto, é uma antena. Não está fazendo nada. Então, o outro lado eu tenho que conectar com algum lugar. E aí eu posso conectar, tipo, no 5 volts. Porque aí agora, quando eu apertei, aí eu vou ter uma conectado com o 2 e o 2 está no 5 volts, né? Então, quando eu apertar, eu vou ter 5 volts entrando aqui no pino 2. Qual o problema dessa montagem que eu fiz? Quem lembra? Deixa eu ver se alguém vai falar no chat. E aí, gente, qual o problema dessa montagem aqui? Quando eu apertar o botão, o que é que vai acontecer? Eu vou estar ligando o pino 2 no 5 volts, mas eu vou estar ligando outro fio no 5 volts também. Que fio é esse? É o GND é o terra, né? O GND é o terra, é. Então, quando eu apertar o botão, o GND dele vai estar ligado direto no 5 volts. O que é que acontece quando a gente liga fase neutro? Curto-circuito? Curto-circuito. Exatamente. Muito bom. Perfeito. Tá assistindo o jornal aí, René? Ótimo. Pronto. Então, se eu fizer essa montagem desse jeito, eu vou estar fazendo um curto-circuito. Então, o que é que a gente faz para evitar esse curto-circuito? A gente coloca um resistor entre o botão e
em um dos dois, ou entre o botão e o terra, ou entre o botão e os 5 volts, tá? Se colocar entre o botão e os 5 volts, eu estou colocando um resistor que ele está conectado num potencial acima, né? Aí eu chamo esse resistor de pull-up. Se eu colocar no terra, eu estou conectando o resistor num potencial que está conectado abaixo, né? O terra é zero, ele está um potencial abaixo. Aí eu chamo esse resistor de pull down, porque down de baixo, certo? Então é um resistor que vai para cima ou é um resistor que vai para baixo. Mas o importante é que você tem que ter um resistor ali entre os dois para você não acontecer esse curto-circuito. Então eu vou mostrar para vocês como é esse resistor de pull-up. Como é o resistor de pull-up? Eu conecto aqui no botão, ao invés de conectar esse lado aqui no terra, eu vou conectar ele nos 5 volts. E aí, o que é que vai acontecer? Quando o botão está solto, vem uma corrente aqui nos 5 volts, que está passando por aqui, está passando por esse resistor, está passando pelo botão, está entrando no 2. Então, quando o botão está solto, eu tenho 5 volts entrando. Quando o botão for apertado, eu vou ter 0 volts entrando no Arduino. Então, quando o botão for apertado, eu vou ter esses 0 volts aqui. Então, a única coisa que eu tenho que lembrar, se eu usar esse resistor de pull-up, é que o botão ele vai estar ao contrário. Quando ele está solto, ele é igual a 1, porque é 5 volts. E quando ele for apertado, ele vai ser igual a 0, certo? Então, é o contrário da nossa intuição, né? Que a gente pensa que apertado é a mesma coisa que ligado, que 5 volts, que aceso. Então, vai ser o inverso, tá? Então, é só isso. E aí, por que eu liguei pull-up, se eu tinha que fazer essa inversão e não liguei pull-down, né? Que foi o jeito que eu tinha explicado para vocês antes, sem um resistor. Porque pull-up, eu tenho um resistor aqui dentro do Arduino de pull-up. E aí, eu não vou precisar desse resistor externo. Então, minha montagem fica bem mais simplificada sem esse resistor externo. Então, eu vou tirar ele. E aí eu vou usar o resistor aqui de dentro do Arduino. Então, para isso, ó, eu vou usar esse mesmo comando aqui de pin mode que eu tinha feito lá para o LED no 13, eu vou colocar ele para o meu botão, né? Só que o meu botão, ao invés de ser um output, ele é um input. Certo? Só que, ao invés dele ser uma saída simples, só um input, ele é um input que eu vou usar o resistor de pull-up de dentro do Arduino, para não dar curto. E não precisar ligar ele a mais nada. Então, input. Pull-up. Pronto. Então, agora eu vou ter esse botão aqui de um jeito que, quando eu apertar o botão, eu vou ter 5 volts no pino 2. Ó, botei aqui pino 3, na verdade é pino 2. E quando eu soltar o botão, eu vou ter 0 volts no pino 2 também. E aí, lá no vídeo, eu fiz simplesmente um if para vocês, mas aqui eu vou fazer já o piano. Então, o piano, aqui na apostila, eu vou colocar essa apostila para vocês, mas eu não coloquei logo, porque eu queria explicar essa coisa do pull-up, pull-down, para vocês não necessariamente precisarem fazer essa montagem complicada da apostila, porque aí vocês usando o resistor interno, fica bem mais simples a montagem do que essa que está aqui, tá? Por isso que eu não coloquei logo, mas vou colocar para vocês. E aí o código a gente pode pegar daqui. Aqui no início, o que ele está fazendo no código é declarar os botões e os LEDs. E aí, além de um piano, ele colocou 3 LEDs para, tipo, quando eu toco cada nota musical, eu vou acender um LED diferente desses. No projeto de vocês, eu não pedi os LEDs. Se vocês quiserem botar, podem colocar, mas não precisa, tá? E aí, aqui ele declarou um buzzer. O que é um buzzer? Vou voltar aqui. O que é um buzzer? Um buzzer é um dispositivo piezoelétrico. E como é que ele funciona? Ele tem um lado positivo e um lado negativo. E aí, se você fizer passar a corrente por esse buzzer, ele vai soltar um sonzinho.
Então, tipo, se eu colocar ele simplesmente assim, ó, vou colocar ele aqui, no 5 volts e aqui no terra, tá? Então, simplesmente ligando ele com 5 volts de um lado e terra do outro, ele vai soltar um sonzinho, que vai ser bem irritante. Escutaram? Um motor velho, né? Pronto. Aí, esse sonzinho é bem chato. Por quê? Porque eu tô passando uma corrente contínua por ele. E, geralmente, os sons que a gente tá acostumado são sons que sobem e descem. Tipo, sons de notas musicais, sons da voz. São sons que eles estão como uma onda, assim. Eles sobem e descem. E aqui eu coloquei uma coisa constante. Eu coloquei ele direto nos 5 volts. Então, a gente vai fazer um sonzinho mais agradável ao ouvido, tá? Vou colocar ele aqui no 7. E aí, lá no código, vou colocar ele aqui no 13, talvez. Colocar no 13, que já era o do nosso LED aqui, ele vai ficar piscando. E aí, aqui no código, eu vou pular isso aqui. Eu tenho que declarar o buzzer como uma saída também. Eita, foi mal, hein? Meu computador querendo reiniciar. Eu vou copiar isso aqui. No código da apostila, ele declarou tudo com respeito a variáveis, tá? Aqui eu vou colocar direto um digital read. Do pino 2. E aí, no caso, esse é só o primeiro botão, né? Então, digital read pino 2, tom igual a 100. Vou apagar os outros aqui. Pronto. Então, o que é que eu fiz aqui? No início, eu declarei uma saída e uma entrada. Então, a saída está no pino que está no piezoelétrico aqui, o 13. E a entrada está no pino 2, que está no botão, certo? Aí, no loop, que é aquela parte que fica se repetindo o tempo todo, eu fiz uma leitura do botão. Então, eu li o pino 2. E aí, se o pino 2 for verdadeiro, eu vou fazer o que está aqui embaixo. Só que lembra que a gente usou o resistor de pull up, né? Então, eu vou ler o contrário do pino 2, tá? Porque quando ele for 5 volts, é porque, na verdade, ninguém apertou no botão. Então, não me interessa. O que me interessa é quando ele for 0 volts, que é quando a pessoa apertou no botão, que aí eu vou fechar o circuito aqui entre o pino 2 e o terra, e o GND. Então, quando eu apertar no botão, eu vou fazer uma variável aqui, tom ser igual a 100. Vou declarar aqui. A variável. Eu vou fazer essa variável tom ser igual a 100. Então, vocês vão entender o propósito dela, que vai ser para a gente mudar exatamente essa frequência do som. E aí, enquanto tom for maior que 0, então, quando eu apertei o botão, eu fiz ele igual a 100, né? Aí eu vou entrar nesse enquanto, nesse laço aqui. Se eu não apertar o botão, eu não entro nessa parte que está aqui embaixo, porque ele é igual a 0. Lá em cima eu não defini ele como 0. Então, enquanto eu não aperto o botão, ele ainda é igual a 0, eu não faço nada. Quando eu apertar o botão, eu vou entrar nesse enquanto, porque ele vai ser maior que 0, porque ele é igual a 100. E aí, nesse enquanto, dentro desse enquanto, eu vou fazer duas coisas. Eu vou ligar o buzzer, digital write buzzer high, liguei. Eu vou esperar tom milissegundos, eu vou esperar 100 milissegundos nesse caso. Depois eu vou desligar o buzzer e esperar mais 100 milissegundos. E aí depois o tom recebe 0.
Só que quando a gente aperta o botão, tipo num piano, a gente aperta por um bocado de tempo, né? A gente não aperta por 0,2 segundos. Pelo menos 1 segundo você aperta. Então, quando você tiver com o dedo apertado no botão, ele vai fazer isso aqui de novo. Porque ele vai voltar, ó, acabei. Esperei mais 100 milissegundos, Tom recebeu 0, acabei, cheguei no final. Só que aqui, tudo que está dentro do loop, ele fica se repetindo. Então, eu vou voltar para o início. Se o botão está apertado, Tom recebe 100, entra no tom maior que 0, liga o buzzer, espera 100 milissegundos, desliga o buzzer, espera mais 100 milissegundos, volta para o início. Tom recebe 100. Então, ele vai fazer isso pelo menos umas 5 vezes se você apertar o botão por 1 segundo, tá? Considerando que ele vai demorar aqui 200 milissegundos para executar essas tarefinhas aqui. E aí, com isso, ele vai fazer essa frequência com um período de onda de 200 milissegundos, tá? O comprimento de onda vai ser 200, porque ele vai ficar 100 em alto, 100 em baixo. E aí, depois, para fazer o piano, a gente só vai precisar estender isso para as outras notas. Então, a gente já vai ter uma nota aqui, com esse tom igual a 100, e a gente vai precisar estender isso para, tipo, ter um outro botão aqui que faz tom igual a 300, um outro botão que faz tom igual a 500, certo? Então, só... declarei tom lá em cima com letra minúscula. Não foi? Às vezes tem uns errinhos de digitação, por isso que eu gosto de colocar a apostila para vocês com o código, porque vocês vão copiando e colando. Eu não consigo ver qual é o erro de digitação, mas vamos lá. Tá, desculpa, gente. Érica, no caso, tem que fazer esse projeto piano com os 3 botões, né? Ou só um, assim? Com os 3 botões. Eu vou colocar os 3 botões ainda. Vai dar tempo hoje. E ainda tem que colocar os LEDs, não, né? Não precisa colocar os LEDs. Menina, eu aumentei o volume aqui. Quando eu coloquei para simular, veio todo no meu ouvido. Não precisa colocar os LEDs. Só o piano com os 3 botões. E aí, quem quiser fazer igual da apostila, que coloca os LEDs, pode fazer, mas não precisa colocar os LEDs. Eu vou colocar a apostila agora, tá? Só para eu mostrar para vocês. Então, consertei aqui. O que eu tinha errado era porque eu tinha copiado uma parte lá da apostila e ele estava usando o nome buzzer para o pino do buzzer, porque ele tinha declarado uma variável do buzzer. E aí ele não estava reconhecendo aqui nos erros, estava dizendo, eu não sei qual é o pino buzzer, porque você não declarou. E aí eu substituí pelo pino 13, tá? Porque é o que a gente está usando aqui. Então, iniciar a simulação. Por enquanto, ele não está fazendo barulho nenhum. Se eu apertar no botão, ele faz um barulho bem agudo, né? E aí, eu vou ficar sem fone nesse finalzinho, só para vocês ficarem escutando o som, tá? Porque quando eu coloco o fone, vocês não escutam o som. Então, vocês viram que esse som é bem agudo, é um pouco irritante, mas ele é menos irritante do que aquele primeiro, de que quando eu simplesmente conectei o buzzer no 5 volts, né? Que o buzzer no 5 volts, ele ficava um som, tipo uma coisa engasgada, né? Agora já é um som mesmo de uma onda, ó. Já é tipo, é um som de máquina, mas é um som mais natural, porque é uma onda, é uma coisa que está subindo e descendo. Só que o que a gente vai querer fazer é um piano. Então, um piano não vai poder ter um botão só, né? Tem que ter pelo menos uns 3. Então, eu vou colocar aqui mais 2 botões.
E agora eu não vou perder tanto tempo nos botões, porque eu não vou precisar mais explicar para vocês a parte de pull-up. Eu vou só conectar eles direto, tá? Então, de um lado do botão, eu vou conectar em cada pino que eu quero. Então, um eu conectei no 3 e outro no 4. Pode mudar as cores. E do outro lado, eu vou conectar no terra. Só que como esse botão aqui a gente já tem conectado no terra, a gente pode simplesmente conectar assim, ó. Porque esse lado aqui, o lado 2, ele não está conectado no terra, né? Então, eu posso simplesmente conectar assim, ó. E aí, do outro lado, todos os botões estão conectados no terra. E no código, o que é que eu tenho que fazer? Eu tinha declarado o pino 2 como uma entrada pull-up. Agora eu vou declarar também o pino 3 e o pino 4. Ô, professora, Oi. como que tá conectando ali no terra, se a entrada a senhora falou que não pode ser de cima para baixo? Então, esse lado aqui, o 2A e o 2B, eles é como se tivesse um fio aqui embaixo, certo? Aqui passando por baixo do botão. Ele é assim, ó. É que eu achava que só dava para ser, tipo, pela parte de baixo ou pela diagonal, não tipo de cima para baixo. Então, entendi agora a sua pergunta. Na verdade, você estava pensando assim, o botão de na entrada da diagonal é entrada e do outro lado é saída. Era isso que você estava pensando? Sim, Tipo assim, na diagonal. sim. Então, ele está indo, ó, aqui é a entrada dele, continua fazendo sentido seu raciocínio. Aqui é a entrada dele e aqui é a saída, no preto, né? E esse preto, ele está conectado aonde? Todos os fios pretos estão conectados no mesmo potencial, que é o 0 volts. Porque só tem fio conectando eles. Sim, professor, mas é porque, ó, quando chega no botão que tá com o fio verde, aí a entrada do preto, enfim, a entrada ou a saída do preto é embaixo e a outra é em cima. Aí eu achava que não dava pra ser na vertical, assim. Entendi. Então, aqui na vertical é como se tivesse um fio aqui entre o 2B e o 2A. Tem um fio aqui por baixo. Então, tanto faz esse fio que tá aqui embaixo, esse preto. Esse fio preto, tanto faz ele tá conectado embaixo ou em cima. Porque é o mesmo potencial. Em cima e embaixo. É o mesmo potencial. Tá, Não é como se aqui fosse uma entrada e aqui fosse uma saída. É como se fosse exatamente o mesmo ponto. Ok. 2A e 2B é o mesmo ponto, certo? Certo, professor, obrigado. Nada. Desculpa se não tivesse sido claro. Eu que não entendi certo, professor. Não. É porque quando a gente usava com Flávio, a gente só usava, tipo, ele na diagonal. Aí acaba que eu entendi que só dava para usar pela diagonal. Eu não esclareci essa dúvida. Entendi. Pode ser o costume, né? Tudo bem. Até bom, então, usar de outro jeito. Então, para usar os 3 botões, a gente vai precisar repetir esse código 3 vezes, né? Então, a gente declarou um como sendo entrada pull-up, a gente vai declarar os outros também. Então, declarei o 3 e o 4. E aí, a gente vai testar. Se o primeiro botão está apertado, a gente vai testar os outros também. Então, a gente vai testar o 3 e o 4 também. Só que quando o primeiro botão for apertado, eu vou fazer tom igual assim, que dá aquele som bem agudo. Quando o segundo botão for apertado, eu vou fazer tom igual a 300. Que aí eu vou aumentar o comprimento de onda. Aumentou o comprimento de onda, diminuiu a frequência. Vai dar um som um pouquinho mais grave. E por último, eu vou fazer tom igual a 500 ou 600. Que aí eu vou aumentar ainda mais o comprimento de onda, vai dar um som mais grave, tá? E aí aqui no while, eu mantenho igual, porque ele está fazendo a mesma coisa, ó. Quando um botão for apertado, o tom vai ser maior que 0. Eu entro aqui dentro, eu vou executar o que está aqui dentro. E o que é que está aqui dentro? Eu ligo o pino 13
eu espero tom milissegundos, eu desligo o pino 13 e eu espero tom milissegundos. Então, dependendo do valor de tom, vai variar esse valor que eu espero. Então, esse valor que eu espero, você vai mudar o tamanho da sua onda. E aí, quando eu coloco para simular, quando não tem nenhum botão apertado, não acontece nada. Quando o primeiro botão for apertado, som agudo, som médio e o som mais grave. Certo? Pronto. Meio-dia em ponto. Vou parar a gravação